A figura abaixo mostra um circuito elétrico no qual uma barra metálica desliza com velocidade uniforme de intensidade V igual a 0,5 metros por segundo. Imerso em um campo magnético de intensidade B igual a 0,10 Tesla entrando no plano do papel. A resistência elétrica, R, é 2 ohms. A intensidade da força necessária para deslizar a barra com velocidade constante e a potência dissipada na resistência são, respectivamente, iguais a... Olá, seja muito bem-vindo! Você está no Physics in Box, eu sou o professor Carlos Mainardes e na aula de hoje nós vamos falar de lei de Faraday, lei de Lenz, através de uma questão de vestibular. Então olha só, eu já li o enunciado aí, nós temos uma imagem que representa a situação. Nós temos então ali uma haste que contém uma resistência, conectado à haste nós temos uma barra que... Por causa da conexão, fechamos um retângulo e esse aparato está imerso num campo magnético que entra no plano, entra pela tela, que você vê aqui representado por esse X. Bom, o que acontece quando nós movimentamos a haste com velocidade V constante para o lado direito? Observe que aqui nós temos um retângulo e esse retângulo ele aumenta de tamanho. Se ele aumenta de tamanho, ele permite que mais linhas de campo fiquem dentro do retângulo. Então nós temos um fluxo maior de linhas de campo, maior quantidade de linhas de campo entrando pelo retângulo. Então nós temos um fluxo que aumenta. E um fluxo que aumenta, no caso, induz uma corrente elétrica aqui na haste e que depois vai percorrer o retângulo. Mas fica uma corrente elétrica induzida porque nós temos um fluxo variável. E isso é a interpretação dessa lei de Faraday. Então, quer dizer, campos magnéticos variáveis geram corrente elétrica. Agora veja só, como que eu determino essa corrente induzida? Então veja só, primeira ideia, agora nós vamos pela lei de Lenz. Eu tenho um campo que entra no plano. Quando eu puxo a haste para a direita, eu tenho cada vez mais linhas de campo dentro do retângulo que você vê aqui à esquerda. O retângulo à esquerda vai ficando cada vez maior, com mais quantidade de linhas de campo, um fluxo maior e, portanto, o que acontece? A lei de Lenz diz que a corrente induzida se opõe à causa que lhe deu origem. Aí a gente começa a pensar, vamos lá, o que criou a corrente induzida? Ah, foi o aumento do fluxo, porque o retângulo ficou cada vez maior. Como que nós teremos oposição a esse aumento de fluxo? Ora, criando um campo magnético contrário ao aumento de fluxo. Isso então significa que nós temos um campo induzido que tem que ser contra esse campo que aqui você vê. E nesse caso, está aqui representado, ó, pela bolinha e pontinho, que significa saindo. Isso é o campo induzido. Só que se eu conheço o campo induzido, eu consigo, pela regra da mão direita, dizer qual é a corrente que eu tenho aqui na haste, certo? O sentido de corrente elétrica. E nesse caso, quando eu pego lá a regra da mão direita, o que eu sei? Polegar tem o sentido da corrente. Ó, o polegar aqui, sentido da corrente. A mão, né? Eu preciso apontar aqui a mãozinha em concha com os dedos saindo, porque ó, na ponta dos 4 dedos eu tenho o campo. E quando eu coloco esses 4 dedos apontando para mim, que significa saindo do plano, saindo da tela, ó meu polegar, ó, fica para cima. Isso significa que a corrente induzida, ela tem aqui o sentido, ela aponta para cima aqui na barra, mas ela vai percorrer aqui o retângulo. Então, o que acontece? Ela tem um sentido anti-horário, certo? E essa é a corrente induzida. Agora que a gente já conhece o sentido dessa corrente induzida, olha só, nós vamos determinar a força magnética que age sobre a barra. Por quê? Porque nós temos uma barra percorrida por corrente elétrica dentro de um campo magnético. Então, tem força magnética sobre essa barra. A força magnética ela é determinada, no caso, pela regra da mão esquerda. Agora é a outra mão. Na mão esquerda, ó,
O polegar tem a força, o dedo indicador tem o campo magnético e o dedo médio a corrente elétrica, certo? Então o que eu preciso fazer? Eu tenho um campo que entra. Eu aponto o polegar para a tela. A velocidade está no dedo médio. O que eu preciso colocar esse dedo? Mantendo esse apontado para a tela, eu deixo esse dedo na vertical. Assim. E estica o polegar. Observe que meu polegar ficou para o lado esquerdo, então a força magnética empurra a barra para o lado esquerdo. Mas observe que aqui no desenho mostra que a barra se movimenta com velocidade constante para o lado direito. Então existe uma força contrária à força magnética de mesma intensidade, porque daí, né, a força resultante igual a zero, isso significa que o corpo pode se mover com velocidade constante. E nesse caso nós queremos o valor dessa força elétrica. Mas note que a força elétrica, ela no caso, tem a mesma intensidade da força magnética. E a gente sabe como calcular força magnética sobre um condutor. É o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Agora veja o seguinte. Eu tenho aqui a expressão da lei de Faraday, variação do fluxo pelo tempo. Eu tenho aqui a equação do fluxo, que é o campo vezes a área aqui desse retângulo, vezes o cosseno do ângulo, que seria entre, no caso, o campo em um vetor normal, a área. Eu vou combinar essas duas equações. Mas antes de combinar essas duas equações, eu preciso mostrar uma coisa para você. Veja só. Então, no instante t igual a zero, está aqui o meu aparato com a haste conectada à barra, certo? E eu tenho aqui o meu retângulo ABCD. Aí o que acontece? A área desse retângulo será essa medida DC, que é igual à medida B, que eu posso chamar, por exemplo, de medida X, multiplicado por essa altura aqui, que seria L. Então, observe, eu tenho aqui X e eu tenho aqui a altura L. Mas agora vamos considerar um instante t' maior do que zero, quer dizer, já passou um certo tempo. E aí o que acontece? A minha barra ela foi movimentada com velocidade v e ela está numa nova posição. Observe que agora, eu até troquei de cor, ó. Eu tenho aqui o meu retângulo AB, né, CD, que é maior do que esse retângulo aqui. Então ele tem aqui uma base que é x', mas ele continua tendo o mesmo lado L. Qual é a variação da área que ocorreu? Por que eu preciso dessa variação da área? Para poder entender o fluxo, certo? Então a minha variação de área seria dado por ΔX, o quanto variou a minha base, entre x e x', multiplicado pela altura que é L. Mas essa área é a área que eu vou usar lá na equação do fluxo. Então vem comigo, olha só. Eu tenho então aqui a nossa discussão que já foi realizada. Agora eu vou combinar essas duas equações como? Jogando BA cosseno θ dentro da variação do fluxo. E por que o fluxo varia? Porque a área variou. Nós lembra que a gente viu ali agora há pouco que a área é ΔX vezes L? Mas uma coisa, esse cosseno entre o vetor normal, a superfície, e o vetor campo, e eles são paralelos, certo? Então esse cosseno aqui ele vale 1. E nesse caso o fluxo é apenas B vezes A, mas eu lembro que o A é ΔX vezes L. Quando eu troco isso dentro dessa equação que determina a força eletromotriz, eu fico com ΔX vezes L vezes B sobre ΔT. Tá? Então olha que no lugar de ΔΦ entrou o B vezes A, né? E o A era ΔX vezes L. Só que eu tenho aqui ΔX por ΔT e eu sei que isso é velocidade. E olha só no que eu chego. A força eletromotriz E é igual a V vezes L vezes B. Aí você pode dizer, epa, mas eu conheço essa equação. Sim, o que nós fizemos aqui foi deduzir essa equação que, na verdade, muita gente chega lá e aplica diretamente. Então, eu te mostrei de onde que vem essa equação se você não sabia. Agora, olha só, vamos lá. O que nós conhecemos? O L a gente viu que ele vale 0,1 metro. Nós temos aqui, para substituir na equação, a velocidade 0,5 e o campo 0,10.
E nesse caso L também é 0,10. Substituindo eu tenho 0,5, que multiplica 0,1, que multiplica 0,1. Então eu tenho uma força eletromotriz de 0,005 volts. Bom, uma vez que eu sei a força eletromotriz, e eu sei que corrente é afém pela resistência, e a resistência está aqui a 2 ohms, observe que eu já sei o valor da corrente elétrica induzida, 0,05 por 2, isso me dá uma corrente de 0,0025 amperes atravessando, no caso, o retângulo e passando pela resistência. Agora, eu preciso, a partir dessa corrente, calcular a força. E a força magnética sobre um condutor é a intensidade do campo, que é constante, vezes a corrente, que é constante, vezes o comprimento L, que é, no caso, o tamanho da barra, que a gente sabe que é 0,1, e o seno aqui, nesse caso, é seno de 90 graus. Substituindo, então, o campo, 0,1, né? Está aqui ó, no lado esquerdo. A corrente elétrica, 0,0025, o comprimento, 0,1 e o seno de 90 dá 1. Eu tenho uma força de 0,00025 newtons. Eu vou escrever isso em notação científica, então eu tenho 2,5 e observe que para a vírgula cair aqui atrás do 2, teve que ocorrer um transporte dessa vírgula 5 casas para a direita, 10 a menos 5 no expoente. Então, força 2,5, 10 a menos 5, newtons já determinada. Vamos determinar então agora a potência. Essa é fácil. Φ ao quadrado pela resistência. Nesse caso, a Φ 5, 10 a menos 3, que a gente já calculou, elevado ao quadrado sobre 2. Isso aqui dá 25, 10 a menos 6. Quando eu divido 25 por 2, eu tenho 12,5, 10 a menos 6 watt. E se a gente for olhar lá nas alternativas, a alternativa que contempla as duas respostas é a letra D. Muito bom ver você por aqui. Se você gostou da aula, deixa um like para nós. Esse like ajuda pra caramba o Physics in Box. Ele conta pro YouTube que a gente faz um conteúdo de relevância que pode ajudar muita gente, certo? Também compartilha com seus amigos. Se ficar com dúvidas, coloca aí que a gente responde a essas dúvidas, tá ok? Então foi muito bom ver você por aqui e eu fico te esperando no nosso próximo vídeo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.